Confesso para vocês que eu estava com muita, mas muita saudade de voltar à exposição da palavra de Deus, de voltar a falar com a igreja, de voltar a compartilhar no livro de Atos. Nós ficamos aí aproximadamente uns 2 meses sem olhar para o livro de Atos, e nós vamos retornar hoje na nossa série de exposição de Atos para você. Graças que só eu estava com saudade, mas tá bom, não tem problema, não vou até tomar água. Eu espero que você também tenha sentido saudade. Eu espero que nesses 2 meses você tenha lido o livro 2 vezes, pelo menos. Não? E hoje nós vamos olhar então para o texto de Atos capítulo 17, versos de 1 a 9. Antes, queridos, de ler o texto que está aí na tela de vocês, antes de mencionar os versículos e trabalhar então o texto com a igreja, eu quero aqui lembrá-los do contexto em que está o capítulo 17. Nós iniciamos a partir do capítulo 15, então, após o concílio da primeira igreja batista em Jerusalém. Se você leia lá, você vai encontrar lá, está lá no capítulo 15 de Atos. Nós encontramos lá em Atos, no capítulo 15, o concílio, onde determinou de que maneira os gentios que estavam sendo alcançados pela graça de Deus e pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, deveriam então se comportar, deveriam então viver. A partir do capítulo 16, então, Paulo, ele segue na mesma missão que o Senhor havia designado, tanto Paulo como Barnabé, para compartilhar do evangelho de Cristo Jesus. Na primeira viagem missionária, a equipe é formada por Paulo e Barnabé, enviada pelo QG missionário da igreja em Antioquia, e agora Paulo e Timóteo, se eu não me engano, ou Paulo e Silas, eles viajam para a segunda viagem missionária, a partir do capítulo 15, aí nós vamos perceber o quanto esses 2 homens, ou esta equipe missionária, foram uma equipe extraordinária, usada por Deus para ganhar muita gente para Cristo Jesus. Quando lemos o capítulo 16, nós vamos ver que Paulo, então, conduzido pelo Espírito Santo, porque ele estava desejoso de ir para a região da Galácia, região da Frígia ou Gálata, ou região lá da Psídia. Paulo estava desejoso de pregar o evangelho nessa região, mas diz então que o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Jesus, os impediu de ir para aquela região. Então Paulo, incomodado com aquela situação, compartilha então com a equipe missionária o que estava passando no seu coração. Então ele tem uma visão, um sonho, de um varão macedônio que clamava para o apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, sensível à voz do Espírito Santo, ele entende, conclui, não chegou à conclusão sozinho, ele compartilha com a equipe missionária a experiência que ele viveu, e eles então chegaram à conclusão de que eles deveriam ir para a região da Macedônia. Se a gente olhar no mapa, ou a região onde eles estavam, era uma região mais ao canto, mais ao norte, eles tinham que subir lá em cima para a Macedônia, para a Europa, pregar o evangelho naquele lugar. Quando Paulo então e Silas chegam lá na Macedônia, diz então que eles chegam a uma cidade chamada Filipos, e em Filipos ele encontra um local onde parecia ser um lugar de oração. Lembre-se que a estratégia missionária do apóstolo Paulo, no seu contexto missionário de primeira viagem, era chegar nas sinagogas estabelecidas nas regiões onde ele chegava e pregar o evangelho na sinagoga, começando pelos judeus. Era um local, era uma estratégia, porque toda a sinagoga dava oportunidade para que ele pudesse falar, e ele então compartilhava do evangelho de Cristo Jesus. Só que na Macedônia não havia sinagoga, porque é estabelecido pelo contexto judaico, que para que possa ter a sinagoga em qualquer região, tem que ter aproximadamente 12 judeus. Então na Macedônia, em Filipos, não havia nenhuma sinagoga. Paulo então, costumeiramente, gosta de orar e buscar a direção de Deus. Ele vai para próximo de um rio, compartilhar do evangelho de Cristo Jesus e buscar ao Senhor em oração. Ao chegar na beira daquele rio, encontra uma mulher de nome Lídia. E ele então compartilha o evangelho com Lídia, a vida de Lídia é transformada, a casa de Lídia é transformada, o coração de Lídia é transformado, e o apóstolo Paulo continua ali orando, até que aparece uma mulher de um espírito demoníaco, que ficava adivinhando o futuro de pessoas. Paulo então, irritadíssimo, porque aquilo já estava acontecendo por muito tempo, dela dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo. Paulo expulsa o demônio daquela mulher. Aquela mulher era liberta, não apenas dos demônios, mas era liberta também da escravidão humana, porque ela era serva de alguns senhores, que eram os senhores da sua vida. Após esse momento, Paulo é preso,
porque ele é acusado de tirar o lucro daqueles homens, e na prisão, ao invés de chorar e de reclamar e de dizer que não aguenta mais a vida, e de dizer que está estressado, que as coisas estão muito difíceis, que Deus deveria cuidar de mim, não, Paulo e Silas oram e cantam louvores a Deus, como todos nós fazemos. Ninguém disse amém, gente. Nós fazemos isso. E eles estão ali louvando, adorando ao Senhor. Diz que Deus manda um grande terremoto, balança os alicerces daquela prisão, e Paulo e Silas é liberto, e as cadeias das mãos e dos pés de Paulo e Silas e de todos os prisioneiros que ali estão caem. E o carcereiro então se converte. Depois de perguntar para Paulo, depois de tentar tirar a vida, Paulo diz: opa, não faça tal coisa, porque todos nós aqui estamos. E aí o carcereiro fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Pergunta isso para o missionário apóstolo Paulo, o que ele fala? Creia em Jesus. Ele é a única... Qual é o tema da nossa campanha, gente? Me ajuda aí, vamos lá. Vocês não estão sintonizados aqui não, vamos lá. Qual é a resposta de Paulo? Jesus Cristo. Por quê? Ele é a única esperança. Aquele carcereiro se converte. Depois que aquele carcereiro se converte, o apóstolo Paulo então é liberto da prisão. Leia o texto, eu estou tentando resumi-lo. E depois de ser liberto da prisão, ele é expulso da Macedônia. Ele foi expulso de lá. E quando ele sai da Macedônia, ele então vai para Tessalônica. E como um bom missionário que é, quando ele chega em Tessalônica, o que é que Paulo faz? Faz igual a gente. Obrigado. Deus abençoe. Onde quer que Deus nos envie, nós pregamos é isso aí. Porque é isso que nos caracteriza, é isso que nos identifica, é isso que nos dá identidade. Nós temos uma missão. E a missão que temos precisa ser cumprida em toda e qualquer circunstância, em qualquer região ou em qualquer cultura, ou em qualquer situação. Nós pregamos o Evangelho. Para ler o texto, eu quero fazer algumas considerações com vocês. Da cidade de Tessalônica. E para ganhar tempo eu gostaria de ler, porque eu escrevi. Tessalônica foi construída por um homem chamado Cassandro, em 315 a.C., perto do local de uma cidade antiga chamada Terma, que recebeu esse nome por causa das suas fontes termais. Esse Cassandro, ele escolheu este lugar de excelente localização e chamou de Tessalônica, em nome da sua esposa, que era meia-irmã de Alexandre o Grande. E Cassandro era um dos generais de Alexandre o Grande. Então, havia uma cidade, e essa cidade a princípio não era Tessalônica, essa cidade era Terma, por causa das fontes termais daquela região. Cassandro, então, em 315, ele vai lá e batiza aquela cidade, mudando o seu nome, dando o nome daquela cidade de Tessalônica em homenagem à sua esposa, que era meia-irmã, então, de Alexandre o Grande. Muitos anos depois, quando os romanos conquistaram essa área, em 168 a.C., dividiram então a Macedônia em 4 distritos e escolheram Tessalônica como a capital de um destes distritos. Os romanos então reorganizaram a Macedônia e fizeram de Tessalônica a capital nova, província que abrangia os 4 distritos da Macedônia. Tessalônica torna-se então a capital desses 4 distritos, sendo então uma cidade importantíssima daquela região onde eles se localizavam. E quando os romanos então conquistaram, governaram Tessalônica, além deles governarem e distribuir esses 4 distritos, colocando Tessalônica como a principal, a capital desses 4 distritos, eles deixaram também que Tessalônica fosse governada pelo seu próprio jeito de ser, com mão frouxa. Os cidadãos foram autorizados a governar a si mesmos, como uma cidade-estado grego, ou como uma cidade onde eles tomavam as suas próprias decisões, mas prestavam conta a Roma. E aí esses, então, em Tessalônica, eles estabeleceram grupos de 5 ou de 6 ministros, com a ideia de que esses ministros, ou este senado, ou estes líderes, pudessem então estar tomando as decisões nas assembleias públicas da cidade, com relação a manter a ordem no meio do povo. Roma fez isso.
Você é distrito, é capital desses 4 distritos, e você tem a liberdade de viver como uma cidade-estado grega, tomando as decisões próprias, mas estabeleçam líderes na cidade de vocês. Nós vamos ler o texto e vocês vão perceber isso. Portanto, Tessalônica era uma cidade muito importante, talvez a cidade mais importante daquelas cidades próximas onde ela estava, talvez mais importante do que Corinto. Ela não era tão forte comercialmente, porque Corinto era uma cidade forte comercialmente, mas era uma região portuária, onde a maioria das coisas que chegavam na região da Macedônia passava por Tessalônica, seja por terra ou seja por mar. Por que por mar? Porque em Tessalônica ela tinha uma vantagem, ela tinha uma estrada construída pelos romanos chamada Via Ignatia, onde a estrada, onde os romanos faziam questão de chegar até o outro lado, em Roma, e passavam por essas estradas. Então Tessalônica era um caminho, era uma cidade estratégica. Além de chegar-se por mar, por terra também era uma cidade com algumas vantagens diante do contexto romano. Era uma cidade estratégica, de boa localização, tanto na questão governamental, quanto na questão militar. Essa era a cidade de Tessalônica. Os tessalonicenses também, eles eram caracterizados por terem várias divindades, ou por adorarem diversos deuses, ou por terem em si um coração idólatra. Um desses deuses em que o povo de Tessalônica adorava era o deus Serapis, o guardião do submundo, da fonte da vida e da cura. E eles idolatravam esse deus, entre aspas, Serapis. Eles tinham também como divindade, onde eles adoravam, a deusa Afrodite, que era a deusa grega do amor e da beleza. Como também, com o passar do tempo, esses tessalonicenses, com seus corações pecaminosos, passaram também a prestar culto ao imperador romano. Então esta era uma cidade, Tessalônica, fundada então por esse general, por esse homem chamado Cassandro, tinha algumas vantagens, uma cidade bem localizada, uma cidade idólatra, com muita violência. Quando você lê a respeito da cidade de Tessalônica, você vai perceber que os relatos sobre aquela cidade é que a maioria daquelas cidades, eles não construíam mais suas casas com janelas pelo grande índice de assaltos que havia na cidade e pelo grande índice de assassinato. É por isso que eles estabeleceram entre eles juízes para julgar as causas públicas. Uma cidade idólatra, uma cidade que tinha um grande número de assalto, de assassinato, uma cidade que era uma cidade onde passava diversas nações, era conhecida porque chegavam muita gente para o porto da Macedônia, e era a capital daqueles 4 distritos, então o povo se conduzia para lá, e por terra também na Via Ignatia, eles então transportavam e passavam. Então era uma cidade onde havia muito movimento e muito assalto. E é lá que Deus está falando, é para lá que eu vou te enviar, Paulo. E Deus manda Paulo para Tessalônica. E agora nós vamos ler o texto. Leia comigo, capítulo 17, verso de 1 até o versículo 9, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Presta atenção, o Lucas faz questão de estar mencionando alguns detalhes. Havia a primeira viagem missionária, Paulo tinha a estratégia de pregar nas sinagogas, ele faz questão de agora dizer que em Tessalônica havia uma sinagoga. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, ou dentre a malandragem. Lá em Tessalônica tinha alguns malandros. Lembra que eu falei para vocês que era uma cidade violenta? Olha aí, que ficava no mercado municipal da cidade.
esperando as oportunidades para assaltar, diferente de algumas regiões da Baixada Santista. Vamos lá, continua. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Percebe os oficiais da cidade que eu havia dito para vocês? Olha eles aí. A liderança. Os judeus arrastaram Jason e alguns irmãos para diante da liderança da cidade, para que eles fossem julgados. E continua o texto. Esses homens, olha só o que eles disseram. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegou aqui, ou em outras traduções, esses homens têm transtornado o mundo. Esses que têm transtornado o mundo, chegou até aqui. E ele continua dizendo, e Jason os recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Esse é o nosso texto de hoje, que tem muito a nos ensinar. E antes de começar especificamente olhando para o nosso texto e apontando algumas verdades que o texto tem a nos ensinar, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você já viveu ou está vivendo aquele momento de dor e sofrimento que te deixa cansado, ao ponto de você querer alterar o percurso que você está trilhando e parar tudo o que está fazendo devido às dores do caminho? Em algum momento, ou você está vivendo uma situação tão delicada em que você pondera, analisa, faz a reflexão e diz, não vou continuar, não dá mais, vou parar com o que estou fazendo, está doendo muito, o sofrimento é muito grande. Você está vivendo uma situação assim, ou porventura já viveu uma situação desta forma? Eu quero lembrar para você que o contexto em que o apóstolo Paulo está vivendo não é um contexto fácil, irmãos. Paulo estava vivendo justamente a mesma situação desta pergunta. Só que Paulo, em momento algum, pensou em alterar o curso, pensou em alterar a rota, pensou em mudar o destino, pensou em mudar o que estava fazendo, pensou em de repente pegar outros caminhos, ou talvez alterar a mensagem que estava causando tanto transtorno no coração de alguns judeus invejosos. Lembro para vocês que quando Paulo pregou o evangelho em Listra, ele foi apedrejado. Lembro para vocês que Paulo lá em Listra foi expulso. Lembro para você que quando Paulo chegou na Macedônia, Paulo foi preso. Lembro para você que quando Paulo chegou na Macedônia, Paulo foi espancado. E além de ter sido espancado na Macedônia e também ter sido espancado lá em Listra, o apóstolo Paulo foi expulso dessa região também. Se eu estou no lugar do apóstolo, eu iria ponderar algumas questões, tais como, meu Deus, será que o que eu estou vivendo não é para eu mudar a rota, não é para eu mudar o que estou fazendo, porque quanto mais eu faço a vontade de Deus, quanto mais eu prego o evangelho, mais perseguições têm se levantado, mas o apóstolo Paulo não pensava desta forma. O apóstolo Paulo, queridos, a vida deste homem é um exemplo concreto do que significa tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Ele entendia claramente o que significava isso.
Quando Cristo diz para os seus discípulos que eles deveriam tomar a cruz, negar a si mesmo e segui-lo, Paulo fazia isso, independente do que ele enfrentaria pelo caminho. Quando chegarmos lá, você vai ver no capítulo 20 de Atos, quando o apóstolo Paulo então chega naquela região de Éfeso, ele diz que ele não sabe o que lhe aguarda nas outras cidades, a não ser o que o Espírito Santo vai revelando, que lhe aguarda cadeias e tribulações. Mesmo diante de tais fatos, ele não alterou a rota, ele não alterou o destino, ele não mudou o contexto da sua missão. E aqui, como sempre falo para vocês, está a mensagem central do nosso texto que nós acabamos de ler. As perseguições, dores e os sofrimentos não podem nos fazer parar com a missão de levar o Evangelho, pois Deus nos encoraja a continuar. Queridos, não importa o que nós estamos vivendo, os problemas, dores e os sofrimentos, há um Deus que sempre estará nos encorajando a continuar, sempre estará ao nosso lado, sempre estará nos renovando, sempre estará nos fortalecendo para que o principal, para que a missão de pregar o Evangelho continue. Nós cantamos nessa noite aqui uma canção extraordinária que no teor da canção ou no refrão da canção dizia, eu estou tentando lembrar Jesus, André, a primeira canção cantamos, que enche desse amor que transforma o mundo, é isso? Eu sei esse amor inigualável, incomparável, e aí o refrão fala, e enche-nos desse amor que transforma o mundo. Sabe por que as cidades estavam sendo transformadas, transtornadas, tendo mudanças? Porque o amor que invadiu o coração do apóstolo, daquela equipe missionária, os estavam levando a compartilhar do mesmo amor com pessoas que precisavam ser transformadas e precisavam da esperança, e a única esperança que eles poderiam ter era Cristo Jesus, e é por isso que a mensagem central é pregando sobre morte e ressurreição de Cristo. Esta é a mesma mensagem, irmãos, não mudou. Os tempos passaram, as culturas estão avançando, parece que nós estamos em uma outra realidade de mundo, mas a mensagem que alcançou a Macedônia, a mensagem que transformou Listra, a mensagem que transformou Lídia, a mensagem que transformou aquela mulher escrava, a mensagem que transformou o carcereiro, a mensagem que transformou a cidade de Tessalônica, é a mesma mensagem que transformará a cidade de Cubatão. Jesus Cristo é a única esperança. E Deus está nos incumbindo desta alegria e responsabilidade de compartilhar esta mensagem. Pastor, mas está doendo, não importa, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor está conosco, o Senhor está vivendo, está vendo o que estamos passando. Esse Deus é o Deus que contempla, queridos, tudo o que estamos vivendo, mas a mensagem é mais importante. Porque pessoas precisam ouvir de Cristo, pessoas precisam ouvir desse Deus. Então essa é a mensagem central. As perseguições, as dores, os sofrimentos não podem nos fazer parar com a missão de levar o Evangelho, pois Deus nos encoraja a continuar. Esse Deus nos encoraja, e veja que foi isso que Paulo falou à igreja lá em Tessalônica, quando ele escreve para esta igreja em Tessalônica, lá na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, ele diz: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhe o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Deus fortalece, Deus encoraja, Deus ajuda, Deus está conosco. Ele nos incumbiu da missão, mas Ele não nos abandonou, irmãos. Deus sabia que Paulo passaria por tudo aquilo. Deus sabia que a primeira viagem não seria fácil. Deus sabia que Paulo seria apedrejado. Deus sabia que Paulo seria espancado. Deus sabia, mas Deus sabia também que Paulo continuaria firme pregando o Evangelho, e Deus os encorajava. Observe no capítulo 16, o último versículo, 40, quando Paulo então está saindo da Macedônia de Filipos, Paulo então olha para os irmãos, a igreja que é formada em Filipos, ele diz: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontravam os irmãos, e os encorajaram
Então partiram. Paulo diz: olha, eu sei que parece que as coisas aqui não serão fáceis, mas nós encorajamos, continue firme, continue pregando o Evangelho, continue dando este testemunho. E Paulo faz a mesma coisa em Tessalônica. Mas para que o Evangelho chegasse em Tessalônica, aconteceram alguns processos bem interessantes. Apesar, queridos, de ter sofrido insulto, de ter sido maltratado, Paulo e Silas recebem força de Deus para pregar em Tessalônica. É Ele que faz, através de homens e mulheres que se dispõem a serem usados. Ele fará sempre, irmãos. Fará na sua família, fará lá no seu trabalho, fará na faculdade. É Ele que faz, apenas se disponha. Não olhe para a dor, não olhe para o sofrimento, não olhe para a angústia. Deus está conosco, Ele nos encoraja para continuar com a missão que é pregar o Evangelho. Isso é extraordinário. Então, meus amados, precisamos ter em mente que nossas dores, que nossas aflições, que nossas angústias, tudo aquilo que é do tempo presente não pode ser comparado com a glória do porvir. Paulo já disse isso à igreja em Roma. Existe algo muito maior do que todos os nossos sofrimentos. Eu não estou falando que o sofrimento não mexe conosco, ou as dores não nos incomodam, não é isso. Eu estou falando que existe algo maior. Sabe quando foi que Deus escolheu banir o sofrimento na vida do cristão? Na eternidade. Porque enquanto aqui tivermos, meus irmãos, esse tabernáculo terrestre, como diz o apóstolo Paulo, estará se desfazendo dia após dia. Todos nós passaremos por lutas e por dificuldade. E o que eu estou falando para vocês não é fácil de falar, porque não é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir que falaram assim: olha, amanhã vai ser melhor. Vai, sabe por que amanhã vai ser melhor? Porque amanhã Ele continua comigo. Vai ser melhor porque Ele não me abandonou. Vai ser melhor porque se eu estivesse sozinho, o que eu estou passando, ai de mim, mas Ele está comigo, Ele está no meu barco, Ele está vendo as tempestades, Ele está vendo as angústias, e Ele com uma palavra pode mudar tudo isso. Eu tenho esperança, mas se não mudar, Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Queridos, enquanto aqui estivermos, nós passaremos por problemas, por dificuldade, mas Deus, com a sua graça, Ele vai nos presenteando com momentos agradáveis, como esses aqui nessa noite. Isso é graça. Depois de um período distante, impossibilitados de estarmos reunidos como igreja, Deus, no seu infinito amor e graça, então nos traz de volta, tomando todos os cuidados para dizer: adorem. Isso é graça de Deus, onde podemos aqui adorar o Senhor, ouvir o testemunho da Lívia, do missionário, ouvir testemunhos maravilhosos, que falarmos sobre nossa vigília. Isso é graça de Deus, isso é gota, Ele pingando ao meu seu coração para dizer assim: olha, foi difícil, mas eu estou no controle. É esse mesmo Deus que nos encoraja a continuar, irmãos. Ele vai banir o sofrimento. O sofrimento acabará na eternidade. E se há um outro evangelho sendo pregado fora desta verdade, é mentira. O Senhor não disse que seria fácil. Ele prometeu uma viagem segura, mas Ele não disse que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco. Augusto Nicodemos diz assim: sabe por que o sofrimento existe? Para nos lembrar que a nossa casa não é aqui. Nós não vamos viver eternamente na terra. Há um lar preparado pelo nosso Senhor. Então, queridos, está doendo? Está difícil? Você não está só. Se você olhar a vida do apóstolo Paulo em toda a sua trajetória, apesar de todos os seus sofrimentos, o Senhor sempre esteve ao lado de Paulo. No capítulo 18, quando nós olharemos a cidade de Corinto, Paulo diz assim: olha, Deus fala para Paulo: Paulo, pregue o evangelho e não te cales, pois eu tenho muita gente nessa cidade. No capítulo 23, depois de em Jerusalém ser espancado, Jesus aparece ao lado de Paulo, todo sangrando, à noite diz: Paulo, coragem. Porque da mesma forma como você foi corajoso para falar de mim aqui em Jerusalém, você também fará em Roma.
a mensagem é maior do que todos os nossos sofrimentos. E Ele contempla, Ele sabe, Ele alivia, Ele traz refrigério, irmãos. Ele fez isso com o apóstolo Paulo, e Ele continua fazendo isso com a vida da igreja. Portanto, sempre receberemos força para continuar. Sempre, queridos. Por isso, meu conselho para você nessa noite é: não pare, não desista, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta nos tempos difíceis da vida, e nós precisamos crer nessa verdade. Foi assim, tem sido assim no decorrer da história. O Senhor é aquele que sustenta, que fortalece o seu povo no cumprimento de uma missão, que é a proclamação do Evangelho. Não vai ser fácil, mas não estamos só. Não vai ser fácil, mas nós não estamos sozinhos. Paulo chega em Tessalônica, e como de costume, ele chega na sinagoga, e por 3 sábados, ele vai pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria de, a partir do texto, que nós aprendêssemos algumas questões importantes, bem práticas, que está aí na sua Bíblia, que não precisaria o pastor aqui estar apontando. Você, como um bom leitor, assíduo da palavra de Deus, quando você lê o texto de Tessalônica, eu sei que você leu, você observou isso. Amém, irmãos? Eita, Jesus! Então, vamos fechar agora a Bíblia, porque você já observou, amém? Quais são as verdades, queridos? Algumas observações desse contexto muito simples que eu quero observar com vocês. Quais são as lições, né? Primeira lição, o texto diz no versículo 10 que Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras, ou em outras traduções diz que Paulo, ele foi à sinagoga e ele discutiu com base nas Escrituras. Veja que a palavra de Deus era o seu ponto de referência. Paulo, ele não chegou na sinagoga para falar como foi o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Não foi, entendeu, irmãos? Paulo não chegou para falar assim: ô irmãos, como é que foi lá a semana mesmo, na visita tal. Não. Paulo chegou na sinagoga e conversou, arrazoou, discutiu acerca das Escrituras. O ponto de partida, o ponto de referência era as Escrituras, era a base que ele tinha a dizer. O missionário tinha um ponto de partida, que era a própria palavra de Deus. A expressão arrazoar significa conversar, discursar com alguém. Esse verbo, esta palavra, indica um diálogo, onde Paulo estava apresentando a verdade e em seguida respondia às perguntas ou os desafios da congregação, como aconteceu no mês dos jovens, na roda dos esclarecedores. Lê-se um livro, discute o livro, faz-se pergunta e responde, esclarece. O arrazoar aqui era partindo das Escrituras, explicava as Escrituras, ouvia as perguntas, as dúvidas e esclarecia essas dúvidas. E o que isso nos ensina, o que isso deve nos ensinar, meus irmãos? Nossas conversas, diálogos, discursos ou debate precisa partir das Escrituras. O ponto de partida precisa ser as Escrituras. Pastor, a gente não pode conversar sobre futebol? Podemos. Pastor, a gente não pode conversar, pastor, sobre qualquer outra coisa? Podemos, mas nós precisamos entender que o ponto de partida é as Escrituras. O objetivo maior é falar do amor de Cristo. Pastor, dentro das nossas conversas, no nosso dia a dia, também. Nós vamos conversar sobre algum assunto, ok. Qual será o nosso ponto de partida? O ponto de partida é que eu li um livro. Que livro? Não, o ponto de partida é o que Deus diz na sua palavra. O que Ele nos orienta a respeito de tais coisas. Ok? A partir daí, então nós teremos um bom diálogo. Nós conversaremos. Nós discutiremos respeitavelmente a respeito das Escrituras. E foi isso que Paulo fez naquela sinagoga por 3 sábados, irmãos. Ele arrazoou com eles, ele conversou, ele apresentou verdades. Mas aqueles irmãos, ou aquela sinagoga, questionava estas verdades. E Paulo explicava as verdades que estavam sendo
ditas. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Lá no seu trabalho. Como é que eu evangelizo? De que forma eu parto? Qual é o ponto de partida? Você pode até começar por uma estratégia falando do chá, falando do café, sei lá, falando do cabelo, da roupa, não sei. Mas volte para as Escrituras. As Escrituras é a fonte para explicar as verdades e chegar ao ponto principal, que é Cristo Jesus. Nós veremos que foi isso que Paulo fez. Olha lá, o versículo 2 diz que Paulo expôs as Escrituras. Versículo 3, Paulo expôs as Escrituras para aqueles irmãos. A palavra traduzida aí para expor significa abrir completamente, explicar. Então, quando Paulo se encontrou com as pessoas na sinagoga, ele não apenas leu e citou as Escrituras, mas ele também explicou o que ele havia lido para os seus ouvintes. Isso é uma pregação expositiva, isso é uma boa exposição. Eu não apenas leio, eu preciso explicar. Eu não apenas explico, eu preciso aplicar. Porque tudo isso que eu leio e explico tem a ver com a minha vida. Como é que isso pode ser aplicado no meu dia a dia, no meu cotidiano? O pregador é alguém que experimentou primeiro pessoalmente o poder da verdade de Deus em sua própria vida e, portanto, ele deve compartilhar com outros. Como um mensageiro fiel, ele deve proclamar as sagradas Escrituras e não as suas próprias palavras, não aquilo que ele entende, não aquilo que ele pensa, não aquilo que é modismo, não aquilo que ele achar melhor. Ele precisa pregar as Escrituras, e eu tenho falado aqui com vocês constantemente, isso tem sido falado por mim há muito tempo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo, pois o evangelho que temos ouvido nos tempos de hoje, o evangelho da mídia, é um evangelho adocicado, é um evangelho que vai amoldar-se ao meu e ao seu coração, mas não é o evangelho verdadeiro. Precisamos ser fiéis ao que a Escritura diz. E Paulo está explicando as Escrituras. Ao manusear o texto sagrado, o pregador tem como objetivo explicar e aplicar o texto de forma honesta aos seus ouvintes, irmãos. Cuidado com aquilo que eu e você estamos ouvindo dentro de um contexto de modismo, onde tudo vamos para a internet. Cuidado! Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 31, Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús, diz que Cristo Jesus expôs a palavra e abriu os olhos daqueles discípulos para que eles pudessem vê-lo literalmente. É a mesma palavra que aparece aqui, onde Lucas narra no texto de Atos, dizendo que Paulo expôs as Escrituras, abriu completamente para que eles pudessem enxergar, para que eles pudessem ver literalmente a verdade do Evangelho. E isso, meus amados, não tem preço. Paulo fez isso. Então Paulo, ele conversa, ele discute, ele expõe, ele abre completamente, ele explica, ele aplica. E aí Paulo faz algo que é extraordinário. Depois Paulo também demonstrava por meio das Escrituras que era necessário de que o Messias, o Cristo, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Veja lá o versículo 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Qual é a base de ensino do Paulo? É a Torá, a lei e os profetas. Essa é a base de ensino de Paulo. A lei e os profetas apontam para Cristo. Paulo conversava sobre isso com aqueles judeus, com aquela sinagoga, para chegar no versículo 3 e falar:
precisamente sobre a mensagem central do Evangelho. Quero lembrar para você que esta é a mensagem, não é apenas a mensagem de Paulo, esta é a mensagem de Pedro também, no sermão do Pentecostes, onde Pedro expõe a morte e ressurreição do Cristo. Esta é a mensagem que deve ser proclamada pela igreja, que resume-se na temática daquilo que estamos vivendo na campanha de missões. Jesus Cristo é a única esperança, por quê? Porque Ele morreu pelos seus pecados, Ele ressuscitou e Ele quer transformar a sua história. E é precisamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele expõe esta verdade. Veja que Paulo agora prega a morte, a ressurreição e o reinado de Cristo. Paulo, queridos, ele pregou sobre Cristo. Ele não pregou sobre ele mesmo. Ele não pregou sobre as suas experiências. Paulo, ele não contou o testemunho da mulher que foi liberta do demônio. Paulo não falou do carcereiro que estava prestes para tirar a vida, e ele então falou que Cristo podia mudar a vida dele. Não, Paulo não falou de nenhuma das suas experiências traumáticas. Olha aqui, eu fui apedrejado em Listra. Não, Paulo tinha uma mensagem: Cristo. Essa era a única mensagem do apóstolo Paulo. Estava baseado na morte e na ressurreição de Cristo. E tenha em mente que os judeus, eles tropeçavam na ideia de um Messias crucificado. Como assim que esse Jesus que você anuncia é o Cristo, é o Messias, é aquele que esperamos? Como? Ele morreu. Porque na cabeça judeu, não, esse não é o Messias que esperamos. O Messias que esperamos é aquele que vai vir e que vai nos libertar do poder político de Roma. É aquele que vai vir, vai nos libertar do nosso jugo de escravidão. Esse Messias que morreu, esse é o Cristo? Não. Para o judeu isso era inadmissível. E tropeçavam porque ao longo do caminho, queridos, os expositores não tinham conseguido explicar e aplicar as Escrituras. Imagine que eles tinham sim o contato com a lei, com os profetas, mas tudo no Antigo Testamento que apontava para a cruz, os professores do contexto de Israel não conseguiram ensiná-los e aplicar para a vida deles, que de fato o Cristo teria que morrer em uma cruz. Esta mensagem ficou obscurecida na mente judaica. E quando Paulo então aqui aponta no versículo 3, de que ele está falando sobre o Cristo que morreu e ressuscitou e o nome dele é Jesus, Paulo deixa claro que a cruz não foi um erro, que não era uma aberração providencial do plano de Deus, mas sim que era o seu plano original. Ao justo morreria pelo injusto, para que agora todo aquele que nele crê seja salvo. Esta era a mensagem. E Paulo teve coragem de pregar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é a mensagem central de todo o Evangelho. E ele não fez isso em Tessalônica apenas. Nós vamos ver que Paulo fez isso em Corinto. Paulo fez isso na Macedônia, em Filipos. Paulo fez isso em Éfeso. Paulo fez isso em Roma. A mensagem era uma única mensagem: Jesus morreu. Ele é o Cristo, o Messias que vocês esperavam. Mas Ele ressuscitou. E vocês precisam ouvir esta verdade e creem nesta verdade, e vocês serão salvos. Nós vamos ver, queridos, que quando Paulo prega essas verdades sobre a morte e a ressurreição de Cristo, o que acontece é de que essas pessoas são salvas. Veja o que o apóstolo Paulo, pregando à igreja em Corinto, após escrevendo a sua epístola, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4, ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E quais as palavras que Paulo pregou? Pois o que primeiramente lhe transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a mensagem, sempre foi. A mensagem central de todo o Evangelho está baseada na morte e na ressurreição do nosso Salvador, Jesus, o Cristo prometido, o Messias que viria e morreria pelos meus e pelos seus pecados. Agora, para pensarmos, este é o Evangelho genuíno, irmãos. É esta mensagem que deve ser pregada. Paulo pregou o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, que apontava para Cristo, para a morte e para a sua ressurreição.
Mas eu quero que você analise o que eu vos falei anteriormente. Mesmo depois de tudo aquilo que ele passou nas cidades anteriores, lembre-se o que ele foi apedrejado em Listra, eu vos falei. Foi açoitado e expulso da Macedônia. Mesmo depois de tudo isso, a nossa mente humana, como eu vos falei, poderia pensar e repensar a rota, pensar e repensar a mensagem, pensar e repensar o caminho, pensar e repensar nas decisões. Eu poderia sair de Listra, eu poderia sair de Filipos, da Macedônia e chegar em Tessalônica e falar assim, cara, todas as vezes que a gente prega sobre o Cristo morto e ressuscitado, aparecem umas misérias de uns judeus invejosos, cria um tumulto na cidade e a gente sofre. Vamos adocicar a palavra? Vamos mudar o teor? Esse negócio de falar que Jesus Cristo é rei, não deu certo muito lá não, a gente sofreu. Eu fui apedrejado, fomos açoitados, presos. Vamos mudar a mensagem, o teor da mensagem? Como a gente tem ouvido algumas coisas hoje, que você é o menininho dos olhos do papai. Continua do jeitinho que está, lindinho. Paulo não muda a mensagem. O conteúdo é o mesmo. Ele não adocicou, ele não mudou o evangelho para que ele se tornasse mais palatável à vida, sabe? É melhor, é bom ouvir isso. É legal. É por isso que a gente tem visto, queridos, o quanto de pessoas estão em busca de um evangelho adocicado. Fazem filas para ouvir o evangelho adocicado, palatável à vida. Mas Paulo não mudou o teor da mensagem. A mensagem do apóstolo Paulo é sobre o Cristo crucificado. Sobre o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Sobre o Cristo que nos dá esperança para continuar a vida e olhar para a eternidade com perspectiva. Sobre um Cristo que nos dá a oportunidade de olhar para o futuro com esperança. Esta é a mensagem do Paulo. Todas as vezes que o evangelho genuíno é pregado, todas as vezes que o evangelho é pregado e a mensagem central é exposta a respeito do Cristo, do Messias, do Jesus que morreu e ressuscitou, a salvação. Aconteceu isso. Observe o que foi que aconteceu em Listra. Observe o que foi que aconteceu nas cidades da primeira viagem missionária. A mensagem era a mesma. Todas as vezes que a mensagem era pregada, pessoas se rendiam aos pés do Senhor. Por quê? Porque Paulo persuadia as pessoas? Não! Porque a fidelidade à mensagem gera a ação do Espírito Santo na transformação e regeneração dos corações pecadores. Há convencimento. Há convencimento, irmãos. O Senhor nos convence. O Espírito nos convence. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo por vir, e nos mostra a realidade. Deus quer nos livrar desse juízo. Como? Alguém morreu no seu lugar. Alguém morreu a minha morte. A cruz era minha. Os cravos eram para ser meus. Os chicotes eram para ser em mim. Mas Ele tomou o meu lugar. Ele morreu naquela cruz por mim. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem, ele não está apontando apenas para os seus algozes, ele está falando assim, é por todos eles. Quando os seus algozes diante do Calvário diziam, salvou a si mesmo, salvou a tantos, então, se tu de fato é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós, então nós creremos que tu és o Cristo. O Senhor disse naquela cruz que ele poderia enviar uma legião de anjos, mas ele preferiu continuar na cruz, por quê? Porque naquela cruz, ele apontava para a realidade da minha vida, dos meus pecados. Queridos, não foi os cravos que segurou Jesus na cruz, não foram os romanos que seguraram Jesus na cruz, não foram os líderes judaicos que seguraram Jesus na cruz, o que segurou Jesus na cruz foi amor. O que segurou Jesus na cruz não foi um plano redentivo. Ele sabia do propósito pelo qual ele tinha que cumprir. Naquela cruz, ele olhava para mim, miserável, pecador, indigno.
E ele falou: eu estou morrendo por ele. Eu não vou descer da cruz. É por eles que eu morri. Para que ao compreenderem a mensagem central de que eu morri pelos pecados deles, eles entendam a missão e continuem compartilhando de que eu, o Cristo, o Messias, sou a única esperança para a humanidade. Não é os políticos. Não é, querido, nada daquilo que nós estamos vendo nesse mundo. A solução para o mundo, para o Brasil, é Cristo. E a igreja precisa despertar para pregar esta verdade. Qual é o resultado da pregação de Paulo? Versículo 4 diz: alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Há algumas outras traduções que diz que Deus os convenceu. Há uma outra tradução diferente da NVI. Lê para mim, por favor, alto. Alguém que saiba ler. Alguns judeus creram, outros piedosos, e não poucas mulheres distintas. Essas poucas mulheres distintas aí, queridos, acreditam-se que eram as mulheres dos líderes daquela cidade. Alguns acreditam que eram as mulheres de alta posição em Tessalônica, e que foram convencidas pelo próprio Deus, assim como Lídia. Elas foram convencidas de que Deus, ou de que Cristo, o Messias, era o Senhor. A palavra que aparece aí, no texto original, no grego, vem da raiz que significa convencer, acreditar, obedecer, concordar. Ou seja, Deus abriu o coração de uma numerosa multidão que ouviu a pregação de Paulo, como fez com o coração de Lídia. Todas as vezes que o evangelho genuíno é proclamado, a salvação. Paulo escreve sobre isso em 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz: também agradecemos a Deus, sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Esses irmãos foram salvos. Porém, entretanto, a maravilha das descrições dos primeiros convertidos é seguido por uma intensa perseguição, queridos. Verso 5 em diante diz: mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Eu poderia fazer tanta aplicação aqui, mas deixa quieto. Ou dos da malandragem. Você está desocupado, irmão? Vamos voltar para cá. E diz que esses homens, esses judeus, incitaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de alguém que hospedou a equipe missionária. E os arrastaram diante das autoridades, dos juízes, da cidade de Tessalônica, com uma única mensagem: aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. Eu acho isso tão extraordinário. Sabe por que é extraordinário? Embora alguns tenham respondido à mensagem do Evangelho, outros ficaram furiosos. A pregação do Evangelho quase sempre produzirá reações diversas, irmãos. Alguns creem, outros se despertam com fúria. Os judeus não queriam que as pessoas se convertessem. E a mensagem é: esses homens chegaram aqui. Lá em Tessalônica, ou lá em Listra, lá em Cônio, lá em Derbe, lá na Macedônia,
em Filipe, em Acaia. Esses homens transtornaram essas cidades. Mas não eram eles. Era a mensagem. A mensagem que tinha o poder de transformar a vida daqueles que estavam sendo agora mudados do contexto da cidade. Exemplo: os homens que traíam as suas esposas pararam de trair. Aqueles que roubavam paravam de roubar. Os assassinos eram transformados. Pessoas começaram a ser transformadas e o contexto cultural da cidade começava a mudar. Por quê? Porque as pessoas ouviam do Evangelho. Como foi lindo, irmãos. Na sexta-feira ouviram o testemunho, tanto da Lívia lá no sertão, como da Tati. Em um dado momento ela mostrou uma foto do antes e do depois, e eu não conheci. É você. Porque o Evangelho chegou, transformou, mudou. A fala desses homens, a acusação desses homens é: esses homens que têm transtornado o mundo, eles chegaram até aqui. E esses Jasson aí hospedaram eles na sua casa. E os líderes daquela cidade estão ouvindo as acusações. E vejam qual é a acusação. Além deles transtornar a cidade, sabe por que eles estão transtornando a cidade? Porque existe uma mensagem. E a mensagem que está sendo anunciada não é apenas que o Cristo morreu e ressuscitou, mas também dizem que Ele é rei. E de que não é César que reina. De que não é o imperador que reina. De que não é os líderes que reinam, mas quem reina é Jesus. Essa é a mensagem deles. Olha lá, leia comigo. Jasson receberam ele em sua casa e todos eles estão agindo contra os decretos de César, como dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Aleluia. Desculpa, saiu. Glória a Deus. Existe um rei. Alguém reina. E não reina apenas no período de Tessalônica, não reina apenas na cidade de Filipos, não reina apenas no coração daquela sinagoga. Esse Jesus, ele continua reinando, ele continua no trono, ele é Senhor da história, ele nos convoca a entender que ele reina sobre mim, reina sobre você, reina em nossas vidas, reina em nosso lar. Ele precisa reinar na cidade de Cubatão. E como isso vai acontecer? Quando a gente pregar a mensagem verdadeira. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Ele é a única esperança. Jesus reina, Ele precisa reinar. Se Jesus não reina na sua vida, nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque Ele é rei sobre tudo e sobre todos, e Ele quer ser Senhor da sua história, Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer mudar a sua história, como Ele mudou a cidade de Tessalônica, como Ele mudou os homens de Tessalônica, como Ele mudou as mulheres de Tessalônica, como Ele mudou aquele contexto de Tessalônica. Lembra? Era uma cidade idólatra, era uma cidade violenta, era uma cidade promíscua, mas o Evangelho chegou. E a partir de Tessalônica, essa igreja se tornou missionária, irmãos. É tão extraordinário. Eu não sei quanto a você que está sentado aí me ouvindo, talvez você fale: pastor, fala demais, mas eu estou aqui meu coração queimando. Eu falo: meu Deus do céu, onde o Evangelho chega, o Senhor muda a realidade, o Senhor começa a reinar, e a partir dali, então, o Senhor começa a transformar uma cidade que antes era conhecida como uma cidade idólatra, como uma cidade que era promíscua, como uma cidade que era violenta, como uma cidade que não tinha nada que poderia sair de bom dela no contexto de vida. Agora ela é transformada e a partir dela, ela começa a levar a vida para outros lugares. Chegou aqui. E agora a partir daqui começa a levar a vida. A partir daqui pessoas começam a ser transformadas. A partir daqui pessoas começam a ser mudadas. Quando eles dizem que o Evangelho que estava chegando naquele lugar estava transtornando aquele lugar, na verdade eles estavam transformando o mundo de cabeça para baixo. O Evangelho estava, na verdade, causando uma revolução social, radical, no mundo e em Tessalônica e a partir de Tessalônica. Veja, lá em 1 Tessalonicenses, leia comigo de forma rápida, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: porque, partindo de vocês, pregou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso,
mas também por toda parte tornou-se conhecido a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. A mensagem, quem é Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vocês tiveram a vida de vocês transformada, e a partir de vocês agora vocês estão pregando o Evangelho está indo para toda a Macedônia, para toda a Caia. Isso tornou-se conhecido, a fé de vocês tornou-se conhecido, vocês foram transformados. Este é o Evangelho que revoluciona todos os contextos de vida social. Há uma revolução social radical no mundo quando o Evangelho chega. Padrões são alterados, contexto de família desestruturada é estruturado. Nós sabemos disso, irmãos. Famílias que antes viviam a pé de guerra, homens e mulheres que não se entendiam, quando Cristo entra, a restauração, a vida, a convívio. Porque o Evangelho, o Cristo, tem o poder de mudar todas as camadas da sociedade e todas as esferas da mazela do coração humano. Temos esse Cristo. E eu e você temos a responsabilidade de pregar esse Evangelho. Eu e você temos a responsabilidade de falar deste Evangelho de Cristo Jesus. A mensagem que deixavam eles alvoroçados puxa, nós somos distrito de Roma, eles nos deu autoridade para julgar todas as causas da cidade, e esses que estão transtornando o mundo diz que alguém morreu e ressuscitou e que ele é rei, ele reina. Aí o versículo 8 diz, ouvindo isso, o quê? Que há alguém que está reinando no lugar de César. Ouvindo isso, a multidão, os oficiais da cidade, ficaram agitados. E disseram para Jasson e todos da equipe que estavam na sua casa, disseram para eles e aqueles homens, olha, paguem aí, dá um cheque calção, e se comprometam de que esses homens não vão voltar mais para aqui não. Mas eu não precisava, porque a semente foi semeada, ela germinou, produziu mudança, e Tessalônica foi transformada. Eu estou tão empolgado que eu nem sei mais para onde foi parar o controle. Está aqui. Deixa eu passar. O que tudo isso, queridos, tem a ver comigo e com você? Concluo. A gente percebe que os inimigos do Evangelho farão de tudo para silenciar aqueles que estão comprometidos com a proclamação do Evangelho de Cristo. Mas apesar disso, os cristãos de Tessalônica corajosamente proclamavam o Evangelho. Você está lá em Tessalônica, no livro de Tessalonicenses ainda? Lê comigo rapidamente aí, o que essa igreja estava fazendo. Capítulo 2, verso 14 a 16. Diz assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando os seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira, mesmo diante das perseguições. Essa igreja continuou pregando o Evangelho. Capítulo 1, versículo 7. Olha lá. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque partindo de vocês, pregou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia e assim por diante. A igreja de Tessalônica tornou-se uma igreja missionária. E a partir de Tessalônica, o Evangelho soou em todos os lugares e pessoas continuaram sendo transformadas pelo Senhor. Tudo bem, pastor, que tudo isso então tem a ver comigo. Primeiro, não importa o sexo,
a classe social, o contexto cultural ou a etnia. Saiba que o Evangelho é para todos e pode transformar a todos, independentemente de quem seja ou a condição em que está. Não importa, mulheres de alta posição, judeus piedosos, malandros, adúlteros, assassinos, o Evangelho pode transformar a todos. Portanto, nós devemos pregar o Evangelho. Que tudo isso tem a ver comigo. Aprenda que a exposição e a explicação das Escrituras sempre irá mover os alicerces que sustentam a podridão da alma e trarão transformações profundas em quem? Tanto na vida do expositor como do ouvinte. A exposição, a explicação, ela move a podridão da alma do meio do seu coração. E por fim, aprenda, meus irmãos, que sempre existiu e sempre existirá um rei no trono. Ele não é Nabucodonosor, não é Artaxerxes, não é Alexandre, não é César. Seu nome é Jesus. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Rei dos Reis, que reina sobre nossas vidas e que de fato conhece a minha e a sua dor. Jesus continua reinando, irmãos. Ele continua nos encorajando. Ele continua sendo Rei sobre todas as coisas. Portanto, igreja, pregue sobre o Cristo, sobre a morte, mas acima de tudo, sobre a sua ressurreição. Por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Se coloque de pé. O louvor já pode se conduzir aqui. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de poder olhar para a Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o compromisso continua. Assim como o apóstolo Paulo, Senhor, com o compromisso de pregar em Filipos, em Icônio, em Derbe, em Listra, Tessalônica, como veremos em Bereia, no Areópago, em Corinto, nós também temos o compromisso, Senhor, de pregar a mensagem do Cristo em Cubatão, do Cristo ressurreto, do Cristo que transforma todas as camadas da sociedade, do Cristo, Senhor, que transforma a realidade das famílias, do Cristo que dá sentido à vida, do Cristo que é uma bendita esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos desafiado a viver esta verdade. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos comprometidos com ela, para que, Senhor, o Teu nome continue sendo anunciado na nossa amada cidade. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, por esse tempo, e peço ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a entendermos melhor tudo aquilo que o Teu Santo Espírito nos conduziu em todos os momentos deste culto, falando aos nossos corações. Eu oro grato pela oportunidade rica da exposição da Tua Palavra. Obrigado pela liberdade que temos de assim poder fazê-la. Nós oramos, Deus, com um coração extremamente grato, mas acima de tudo, pedindo ao Senhor que nos ajude, Senhor, a nos comprometermos com a verdade da proclamação do Cristo ressurreto. Oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.